Você sabe quantas promessas existem na Bíblia? Para nós, né? Porque a Bíblia foi escrita para nós. Quantas promessas existem na Bíblia para nós? Não sabe? Chuta aí um número aí. Muitas é. Quantas promessas você acha que existe na Bíblia? Chuta, gente. Vai te chutando. Dá um bico na mão. 50. É bastante, né? Quem mais que acha que tem mais ou menos aí? Gosta? Cristal? Né? Tá certo. Quantas mais você acha que tem? Senhora, quantas mais você acha que tem? Diz o número. 40. Mais de 1000 promessas. Estou bem alto. 10. Os teólogos divergem em aquela coisa, né? 2% para mais ou para menos, né? Mas eles divergem se é 30 ou 30, entre 30 e 33 mil promessas. 1000 promessas. Quantas você já tomou posse? Não, infinita não pode, porque aí tem que caber na Bíblia. Mas tem que estar na Bíblia, estão na Bíblia. São entre 30 e 33 mil promessas para nós, para a nossa vida. É que Deus ele é intenso. Intenso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você tem que carregar a sua Bíblia. Você tem que manusear a sua Bíblia. Você tem que ler a sua Bíblia. Você tem que degustar a palavra de Deus que está aqui. Ah, mas é difícil. Exercite, treine, se esmere. A palavra vai criando carne em você, você vai criando intimidade com ela. Quando você menos percebe, aqueles versículos vão se apoderando, você vai se apoderando deles e eles também vão criando dentro de você, vamos dizer assim, corpo, intensidade, ao ponto então que quando estamos, alguém aqui já viveu um tempo depressivo? Na boa, já teve um tempo de depressão, melancolia, já foi assolado por este. Nós sabemos que ela pode ser orgânica, né? Pode o nosso próprio organismo entrar em um estágio hormonal que desencadeia uma depressão. Nós temos situações na nossa vida de perda, derrotas, frustrações que podem desencadear um tempo de depressão. Alguém já viveu isso? Tem uma promessa na Bíblia para você, para nós aqui, eu passei por um tempo assim. Tem uma promessa na Bíblia para nós. Não sei se vocês conhecem. Essa vocês devem conhecer. Está lá no Salmo 22. Ainda que eu passe, eu nada temerei. Por quê? O Senhor está comigo. Isso é uma certeza de fé. Ele está comigo. Mas tem outra. Os inimigos estão contra você. Estão falando, vamos supor, estão falando de você, são calúnias, são fofocas, difamações, ou o mundo espiritual, os demônios se levantaram contra você. Mas a palavra vai dizer: caiam 1000 e você nada vai me atingir, nada, porque o Senhor é por mim. Aquele que habita sob a proteção do Altíssimo, este está guardado sob a destra do Senhor. Carregue a sua Bíblia, leia Salmo 91, leia a sua Bíblia, deguste a sua Bíblia, risque nela, marque a sua Bíblia. A Maria não é. Então nós temos que ter essa intimidade com a palavra para irmos bebendo desta verdade e caminharmos rumo ao céu. Porque para onde você vai depois que você morrer? Para onde você espera ir? Vamos melhorar a pergunta. Qual é o seu plano aí? Qual é o seu plano? Ir para o céu. Ir para o céu, tem certeza? Essa é a meta. Para entrarmos no céu, vai dizer o Salmo 23 da Ave Maria, o que é necessário? Senhor, quem será digno de estar na tua presença? Quem tem? Mãos puras, coração limpo, quem não é vaidoso, quem sabe amar. Olha que fantástico. Então nós já temos aqui um mini itinerário espiritual para entrarmos no céu. Vamos fazer assim. Vamos, como Nicodemos, caminhar até este Salmo 23.
Nicodemos, está lá no capítulo 13 do Evangelho de São João, ele chega para Jesus. Diz a palavra: havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe porque ele era membro do conselho, ele era alguém muito importante entre os fariseus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Não pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse-lhe Jesus: és doutor de Israel e ignoras estas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crê tenha vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nicodemos, mestre dos fariseus, homem douto tanto no Pentateuco, na Torá, nos livros sapienciais, conhecedor, ele chega para Jesus e diz: sabemos que tu vens da parte de Deus. Mas o evangelista, ele se apega aos detalhes e coloca: era noite. De noite ele se aproximou de Jesus. Nós vamos ver o seguinte: para alcançarmos a graça do Espírito, que nós tanto queremos viver com intensidade na nossa vida, é necessário nós polirmos algumas coisas em nós. Nós não podemos andar à noite. Não podemos andar à noite. Não estou falando noite humana, né? Rua. Estou falando que nós não podemos estar na noite, nas trevas. No final desta passagem, Jesus contrapõe dizendo: a luz, aquele que veio de Deus, aquele que quer Deus, aquele que quer ir para Deus, ele está aonde? Na luz. Quem recua? As trevas ou a luz? Quem recua? Sempre as trevas. Você acende a luz, quem recua são as trevas. As trevas não vencem a luz,
Só vencem quando você desliga o seu interruptor. Aí ela apagou, mas foi você que apagou, senão ela não vence. Então, sempre as trevas recuam. A luz é mais forte, mas ela é mais forte naquele que caminha à luz. O que é caminhar à luz do Senhor? Porque o Senhor vai dizer, é necessário nascer de novo. Eu fico pensando o nó que Jesus deu na cabeça de Nicodemos. Porque Nicodemos não perguntou para Jesus nada. Nicodemos chegou e falou: olha, sabemos que tu és da parte de Deus, porque ninguém opera tais prodígios, tais feitos, se não for da parte de Deus. Ele põe um ponto final na frase e Jesus muda o assunto e diz: pois é, em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não vai entrar no céu. Nicodemos deve ter ficado: e que tem a ver uma coisa com a outra? Só que Jesus está falando para nós algo mais profundo, algo mais intenso. Ele está dizendo: olha, se vocês querem viver todos esses portentos, esses prodígios, toda a graça de Deus na vossa vida, é necessário andar na luz, nascer de novo. Como se nasce de novo? Penso que a minha mãe não suportaria. Bem grandinho, literalmente. Como é nascer de novo? Pelo Espírito. Mas como é nascer pelo Espírito? Como é formado esse homem novo no Espírito? Você sabe? Pela graça. Veja só. São Paulo vai dizer que nós precisamos alcançar os traços do homem celestial. Precisamos reproduzir as feições do homem celestial. Que homem é este? Qual é a meta, o modelo perfeito de homem celestial para nós? Jesus. Nós precisamos reproduzir as feições de Jesus. Santo Agostinho vai dizer que quando o Pai nos olha, Ele busca em nós os traços de Jesus. Ele quer ver o Cristo em nós, porque Cristo é o primogênito. Nós fomos enxertados na graça, na herança celestial, fomos enxertados por Jesus. Então precisamos ser plasmados, formados. O grande formador do homem celestial é o Espírito Santo. Mas aqui nós temos um detalhe, um pequeno detalhe. Você é santo? Quem é santo aí? Levanta a mão para mim ver. Quem é santo? Tem nenhum? Poxa vida. Quem quer ser santo? Tá, deixa eu fazer uma pergunta. O que é ser santo? Vocês querem uma coisa que nem vocês sabem. O que é ser santo? Seguir os passos de Jesus. Mas isso ainda para parecer-se com Jesus. O que mais? O que é ser santo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é o que um santo faz, né? Oi? Em tudo irrepreensível. Isso? Em tudo ser irrepreensível. Sem mácula. Olha, eu estou lutando para não pegar o purgatório. Eu estou assim, eu estudei um pouco aí com as coisas e fiquei meio apavorado. São João Crisóstomo, não quero mentir, se não foi São João Crisóstomo, ele diz o seguinte: ele teve algumas revelações, ele fala assim: você sabe qual é a diferença entre o purgatório e o inferno? Existe uma só diferença entre o purgatório e o inferno. É que no purgatório você vai ter acesso ao céu, vai ter acesso ao céu. No inferno nunca mais. Traduzindo em miúdos, é o tempo. No purgatório a gente entra e fica um tempo, sai, porque é um tempo de purificação para o céu. E o inferno não, é eterno. Ou seja, o sofrimento é o mesmo. O inferno e o purgatório. Para onde você quer ir agora? Para o céu? Direto? Eu quero ir direto. Eu estou assim, ó, no máximo uma escalinha para conhecer, testificar a minha fé. Mas eu quero ir direto. Eu não quero
Então, assim, o santo, ser santo, é aquele que está em um processo de luta e conversão. Luta e conversão. Santidade consiste em fazer a vontade do Pai, mas nós somos meio tapados nisso. Então nós vamos tateando a vontade do Pai, discernindo a vontade do Pai. Nós erramos, nós caímos, nós precisamos agora levantar. Ser santo não é não ter pecado. Não ter pecado, não ter mancha, é ser perfeito. Perfeição está destinada a Deus. Deus é perfeito. Nós somos chamados à santidade. Mas na Bíblia tem aquela passagem que diz que é sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. É um erro de tradução, porque na verdade o original quer dizer sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. Não, tem mais na tradução, mas o original é ser misericordioso. É um erro de tradução, porque perfeição significa a ausência de toda e qualquer mancha de pecado. Santo Agostinho, doutor da graça, ele vai dizer que nós podemos vencer 99,99% dos nossos pecados, mas Deus vai permitir que esteja em você até o derradeiro momento. Por quê? Porque senão a gente vai no final de tudo dizer: eu venci, eu sou bom, eu consegui. O maldito do orgulho. Orgulho, isso é orgulho. Existe uma santa, uma abadesa, ela sofreu por 13 anos com o demônio da fornicação. Então ela sofria do pecado da masturbação, e ela lutava, se flagelava, se mortificava, foi. No final desses 13 anos de muita luta, ela vence. Ela consegue não cair mais neste pecado. E o demônio aparece para ela. E o demônio, quando aparece para ela, ela tem um nome esquisito, que eu não vou lembrar agora, que ela é oriental. Ele diz assim: fulana, tu me venceu. Ela diz para ele: não, eu não te venci. A graça de Deus em mim te venceu. A última tentação foi o orgulho, a vaidade. Eu te venci mesmo, caiu, já era. Então a santidade é um processo de luta constante. E Deus, o Senhor está falando para Nicodemos: é necessário nascer de novo para ver e para entrar no céu, entrar no reino de Deus. Olha, se tu não nascer de novo, se tu não deixar o Espírito Santo ir te plasmando, te formando, quebrando estruturas velhas, conceitos velhos, e construindo um homem novo à imagem de Jesus, você não vai entrar no reino do céu. E não adianta bater o pé, não vai entrar. Ele está dizendo: se tu não for novo, se tu não nascer de novo, se tu não nascer na graça, tu não vais entrar no reino do céu. E aí existe lá em Sabedoria 2, capítulo 2 do livro de Sabedoria, vai dizer assim, capítulo 1, na verdade, versículo 5, diz: o Espírito Santo, educador das almas, ele foge da perfídia e se afastará dos pensamentos insensatos, e a iniquidade que sobrevém o repetirá. Perfídia quer dizer coração dividido. O Espírito foge do coração dividido. Dividido entre quem? Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Vós não podeis servir a dois senhores. Por que não podemos servir a dois senhores? Jesus respondeu: porque quando um chamar, você vai dar as costas para o outro. Quando esse chamar, você vai ter dado as costas para o primeiro. Então, ou você está com um, ou você está com o outro. Nisso aí diz a história que tinha uma pessoa, um cidadão, em cima de um muro. Falaram que era gaúcho, eu não acredito muito nisso. Não sei. Eu conheço o povo aqui do sangue, aqui, ó. Mas tudo bem, deixa aí. Aí diz que tinha lá um cidadão em cima do muro, de um lado do céu, do outro lado do inferno. E diz que o pessoal do céu era pulo e grito, e tocava trombeta, e chamava, e com faixa: vem pra cá você também. E eles clamavam, chamavam ele, pulavam e cutucavam ele: vem, não perde tempo,
Mas ele ficou meio assim, e o pessoal do outro lado dos vermelhinhos lá, estava tudo na manha, nem olhava para ele, nem sabia dele. Estava lá, andava, fazia essas coisas, os bichos lá fazendo, e chicote nos e flagelando os carismáticos, estavam no inferno, pau neles. E aí lá em cima passou um demônio meio velho assim, de bengala na beira do muro, e ele perguntou: ô, tu aí? O que é? Não, é o seguinte, me responde uma coisa. O pessoal do outro lado aqui, estava à festa, me chamando, me oferecendo tudo que tem de bom, de melhor, estão me oferecendo do lado deles. E vocês nem bora, não, qual é o problema de vocês? Meu querido, te situa, o muro é nosso, não precisamos fazer nada, o muro é nosso, ou seja, tu já está no inferno. Não fique em cima do muro pensando para onde você vai pular. Ou você está no Senhor e com o Senhor, ou você não está com Ele. Não se trata de uma questão de ser ou não ser radical. Porque radical, quem é? Jesus é radical. Jesus foi muito radical. Chegou um menino e disse para ele: deixa eu enterrar meu pai. O que ele falou? Deixa pelos mortos. Isso é duro, gente. Isso é forte demais. Isso é ser radical. Jesus, no outro momento, diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, vim dividir. Pai contra filho, sogra contra nora, eu vim dividir. Por quê? Porque aquele que assumir ao Senhor como deve assumir, ele terá que fazer uma opção. E ao fazer uma opção, não é que ele vai se colocar contra os outros, mas os outros vão se colocar contra ele. Porque no livro de sabedoria, não lembro qual capítulo, tem ali, acho que 3, uma coisa assim, logo nisso, vai falar do justo. E aí vai falar assim: vamos matá-lo, porque apenas ao vê-lo, à sua vista, ele já reprime a nossa vida, já reprime o nosso modo de agir, o nosso modo de nos comportarmos. Mas aí entra uma questão delicada: o céu existe? Existe? Ela duvidou. Não. Existe? Existe. Como é que você sabe que existe? Mas você já viu? A fé. A fé. Porque para não parecermos um bando de loucos, vamos contextualizar o que estamos falando dentro da dimensão da fé. Porque Jesus disse: olha, se eu estou falando coisas tão simples para ti, Nicodemos, e tu já não tem, imagina quando eu começar a falar dos mistérios do céu, das coisas celestiais. E de fato, nós não conseguimos renunciar ao pecado, nós não conseguimos lutar contra o pecado como deveríamos lutar. E olha, chama-se de hipérbole, né? Jesus ele dramatiza a situação, ele tem uma veia dramática interessante, ele dramatiza assim com intensidade. Ele diz: se a tua mão te faz pecar, se o teu olho te faz pecar, ele está dramatizando a situação. Não, vamos levar o pé da letra, que nem um menino. Santo Antônio um dia pregando o Evangelho, uma missa, ele está pregando, nisso chega uma mãe desesperada, o menino no colo e o pé no outro, na mão. E ela chega chorando e apresenta para o Santo Antônio, e ele pergunta: mas o que aconteceu? E ela diz: não, porque ele veio me chutando desde casa até aqui, ele não queria vir aqui. E quando o Senhor falou: se o teu pé te faz pecar, corta, ele foi lá, pegou um machado e arrancou o pé fora. Santo Antônio sorrindo dizia: calma, botou o pé, passou a mão, curou. Abusado, Santo Antônio é abusado. Então Jesus não está falando para irmos ao pé da letra, não é ao pé da letra, mas com esta intensidade. Se isto aqui me faz pecar, eu tiro fora. Ah, mas tu veja, não precisa tanto. Pois é, as desculpas que nós vamos dando para não tirar o pecado da nossa vida é porque o céu não é uma certeza concreta. Abre um parênteses. Talvez o céu até seja, mas o inferno ainda não. Porque se eu sentisse o fogo do inferno por um segundo, duvido que nós cairíamos no pecado.
Santa Teresa de Ávila teve a graça de ser levada ao inferno, envolta pelas misericórdias de Deus. Jesus envolveu ela, levou ela ao inferno, mostrou o inferno para ela, e ela diz: as almas mais horrendas que existem no inferno são as almas que pecaram pela sexualidade. Instantaneamente, ao chegar no inferno, logo que ela diz que deve ter dado 2 segundos, o Senhor arrebata ela e leva ela ao céu. Do céu ela vê toda a humanidade se perdendo em pecados pequenos e pecados graves, e ela faz ali no coração com Deus um propósito de nunca mais pecar, e dizem os seus confessores que ela nunca mais pecou. Doutora mística da igreja, ao ponto de ter recebido uma graça única na história dos santos, chamada de transverberação do coração. Ela foi transpassada por uma lança ardente em chamas no coração. Foi passada, o anjo enfiou uma lança ao seu coração, e o anjo dizia: esta lança em chamas é o amor de Deus por ti, e de hoje em diante o teu por ele. Ela, pelo amor que tinha pelo Deus, mas pela consciência do que era o inferno, ela lutava radicalmente contra todo e qualquer pecado. E muitas vezes nós não conseguimos lutar porque o inferno não é uma realidade na nossa vida. A gente vai dizendo: pois é difícil, aí a gente confessa, aí alguns dizem: mas nem tudo é pecado. Não, nem tudo é pecado, é fato. Mas muitas coisas nos ajudam a ir ao pecado. Muitas coisas nos levam para o pecado. Então, se eu sou fraco para aquilo ali, eu tiro fora. Fugir das ocasiões. Fugir das ocasiões. Temos que, Jesus vai dizer, vigiai e orai. Temos que vigiar, porque existe uma realidade. Nós queremos o Espírito Santo, estamos nessa meta, estamos buscando isso. Queremos ser cheios do Espírito, queremos estar inflamados do Espírito. Alguém aí já pensou em curar com a sombra? Ser tão cheio do Espírito ao ponto de curar com a sua sombra? Não você, mas a graça de Deus em você. Só Pedro, mas não é possível para nós? Claro que é, mas claro, porque a graça de Deus não ficou reservada a Pedro, mas ela é para todos nós. A diferença é que Pedro, quando negou Jesus, ele teve uma experiência de inferno no seu coração, a ausência de Deus. Inferno é isso, ausência de Deus. Nesta experiência de inferno, ele viu a sua miséria, a sua pequenez. E quando Jesus estava sendo levado para o sinédrio, ele é transpassado pelo olhar de Jesus. E a palavra vai dizer que aconteceu o que? Pedro caiu em si em um choro profundo. E Pedro voltou para o Senhor. E ao voltar para o Senhor, quando Pedro vai ser martirizado na cruz, ele diz: me coloquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado nem na mesma posição que o meu Senhor. Não sou digno. Então Pedro tinha consciência tanto da realidade do céu, porque Pedro estava lá na transfiguração, ele sentiu o sabor do céu, mas ele também teve uma experiência de inferno no seu coração, na ausência do Senhor. Mas essa graça não ficou só para ele, não ficou. Nós pegamos ali, cada um pegou um dom, tem mais dons ali para pegar, né? Pegamos um dom. Eu pergunto para você: quantos dons do Espírito estão em você? Vamos supor, são 100 dons. Não é 100, 99 que é melhor dizendo. São 99 dons. Quantos você tem? Quantos estão em você? Vamos só abrir assim um pouquinho mais de pensamento. Pelo batismo nós recebemos os dons infusos. São 7 infusos. Mas no batismo nós recebemos a plenitude do Espírito. E o Espírito não vem em gotas, ele vem pleno. Então nós temos todos os dons do Espírito estão em nós, porque nós somos templo do Espírito. Conforme eu vou nascendo do Espírito, nascendo no Espírito,
que eu vou deixando a graça dele me santificar, que eu vou deixando a graça dele me plasmar, me formar, me restaurar, dar as feições do homem celestial, a sua graça com poder e intensidade vai acontecendo por nós. Podemos sim curar com a sombra. Podemos. São João da Cruz, ele tinha uma escária na perna, e conta lá os anais da sua canonização que o médico percebeu que as ataduras da perna dele, quando ele trocava os curativos, quando ele levava, encostava em um outro enfermo, aquele enfermo ficava curado, qualquer que fosse a sua doença. A atadura suja das pernas, da perna com escária de São João da Cruz. Escária você sabe o que é, né? Aquela filha que vai comendo a carne, e disse que o médico, que espantou mais o médico, é que chegou ao ponto de ele ter que raspar o osso da perna de São João da Cruz. E ele sempre estava envolvido em oração nesse momento. Não precisava botar pano na boca, morder, fazer nada. Ele estava ali. As ataduras ele levava aos outros enfermos, e estes eram curados. Tem na Bíblia algo parecido. Quem foi que aconteceu isso? Com São Paulo. Encostavam lenços em São Paulo e levavam o lenço a um possesso, e aquele possesso era liberto. Expulsavam o demônio dele. Um dia está São Francisco Xavier pregando no Japão. São Francisco Xavier, o grande missionário, padroeiro das missões junto com Santa Teresinha, está lá ele pregando no Japão, e ele tinha saído de uma cidade, estava em outra, chegou um casal, chegou uns pais, e disseram para ele: nossa filha, não está possessa, não tem o que fazer para libertar ela, queremos que o senhor vá lá. Só que dava muitos dias, dava dias de caminhada para ir e voltar. Ele disse: não posso ir. Ele pega a cruz dele, que é o sinal da ordem dos jesuítas, ele tirou a cruz dele, a única vez que ele tirou, deu para um menino de 8 anos que acompanhava ele e disse: vá e não volte sem ter expulsado. O menino foi ele. O guri foi lá, uma semana depois o guri chegou para ele, entregou a cruz e disse: está feito. Não é? Mas a santidade do santo, essa santidade é a graça de Deus que vai resplandecendo em nós. Vai dizer São Mateus, logo no início do Evangelho, capítulo 5, versículo 16: brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo os vossos frutos, glorifiquem ao Pai. Que frutos são esses? Que luz é essa que vai brilhar? Nós somos como uma estrela no céu, nós não temos luz própria. O que nós temos de luz é a luz do sol maior, que é Jesus, a estrela da manhã, que nós refletimos a graça de Deus. Mas para refletirmos a graça de Deus, nós precisamos tomar uma decisão. Eu tenho que sair da noite, eu tenho que sair das trevas, eu preciso ir para a luz. E para chegar na luz, o salmista diz: só é possível entrar no céu se eu tenho um coração puro. E nós falávamos do coração de manhã, para podermos receber também de forma significativa e intensa esse derramamento do Espírito Santo. Porque o coração na Bíblia é a sede da vida. O coração na Bíblia é a sede da vida. E no Evangelho, no livro de Crônicas, vai dizer que Deus e o pecado é como o ferro e o barro, não se amalgama, não dá liga, não tem como fundir ferro e barro, impossível. Deus e o pecado é assim. Em sabedoria nós lemos, falava: o espírito foge da alma dividida. Então eu preciso trabalhar o meu coração. Por exemplo, podemos contar piadas bagaceiras? Não podemos. Falar palavrão? Não. Nem umzinho, mesmo quando a gente chuta o pé da mesa do ninguém? Não. Não pode? E quando a gente está no trânsito e atravessa aquele abençoado aí, atravessa na frente da gente, não pode xingar? Não. Abençoado. Podemos ou não podemos? Não. Poder pode, é a opção de cada um. Pois é, Paulo vai dizer: tudo eu posso, mas nem tudo me convém.
porque eu tenho uma meta maior. Eu quero o céu, e para entrar no céu eu preciso ter coração puro. A minha boca tem que estar santificada, porque vai dizer o Evangelho de São Mateus: nós seremos justificados ou condenados pelas nossas palavras. Nossa, pensa numa pessoa que sabia contar piada podre, bagaceira. Era eu só sabia piada bagaceira. Qualquer coisa que você falasse, eu já sabia maliciar. E eu ainda hoje me policio, porque meu cérebro ficou treinado, não parece. Eu era cara em piada bagaceira. Aí encontrei esse tal de Jesus, que disse que me amava, me apaixonei, rolou um lobby ali. E aí ele nunca me pediu nada. Deus nunca pediu nada para mim. Mas o meu amor por Ele colocava sobre mim a obrigação de mudar. Deus não pede. Mas quem ama verdadeiramente muda. Porque a dinâmica madura do amor, nós casamos para ser feliz? Para fazer o outro feliz. Nós casamos para fazer o outro feliz. E quando fazemos o outro feliz, a pessoa que é amada, ela só sabe retribuir de uma forma: amando. Essa é a dinâmica. Eu me senti amado por Jesus com tal intensidade, o Pai me amou de tal forma que eu queria amá-lo. Mas para amá-lo eu parava e pensava: mas como eu vou amar a Deus? Como mostrar para Ele que eu amo? O que entristece a Deus? As minhas piadas. Então eu largo as minhas piadas. E não tinha sofrimento em largar, porque havia uma meta maior, um objetivo maior. Foi fácil? Não foi fácil. Imagina, qualquer coisa para mim era uma piada podre. Sabia, tinha 300, 400 piadas na cabeça, podre, bagaceira. Comecei a não falar mais. Aí eu comecei a selecionar as minhas piadas. Eu ia justificando: não, mas isso aqui tem que é light, é um pecado light. Foi um dia que eu disse: não, ou é ou não é. Larguei de vez. Então, um assunto agora que era bastante polêmica. Eu era quase alcoólatra. Bebia assim as pencas, ou melhor dizendo, eu tomava um engradado de cerveja de garrafa de 1 litro, 24 cervejas no almoço. No almoço. E isso que eu tinha menos de 16 anos. Quem me ensinou a beber foi o meu pai. Porque os pais não pensam o que fazem. Então começa a achar bonitinho e dá um golinho de cerveja para o filho pequeno beber. Ai, que bonitinho, olha aqui, ó. Hoje nós temos uma geração de jovens, moças promíscuas, porque quando elas eram pequenininhas, assim, nós cantávamos uma música. Eu não, graças a Deus, né? Eu evangelizo aquela porcaria. Mas os pais, os tios cantavam, aplaudiam, achavam que vai descendo na boquinha da garrafa. Lembram dessa música que empesteou o Brasil? Até nas festas de igreja. Então, malaço. Tinha-se por tudo que era lugar e se ensinava a promiscuidade. Os pais fazem sem pensar na consequência do amanhã. Meu pai me ensinou a beber, mas meu pai depois veio a falecer, tinha 9 anos, aquilo estancou-se. Mas aí meu cunhado aperfeiçoou. Meu cunhado levava gradados de cerveja, chegava na sexta de tarde, saía domingo de tardezinho, nós passávamos o final de semana mamando junto. Mas nós tomávamos assim, ó, no gargalo. Quando encontrei Jesus, houve aquela experiência, havia necessidade de eu ficar de frente para um Senhor, ou um ou outro. E se eu for aqui filosofar sobre a questão do álcool, nós vamos chegar hoje à campanha oficial da Ambev, que é atingir os jovens. A campanha oficial da Ambev é botar o álcool na boca do jovem, porque eles sabem que aquele jovem que está bebendo hoje vai ser pai e vai ser esposo amanhã. Semana passada eu atendi uma senhora no retiro, uma mulher de 40 e alguns anos, e ela chorando copiosamente na minha frente, ela dizia: eu não sei o que fazer. O marido dela é alcoólatra, o marido dela bate nela, o marido dela espanca os filhos, o filho agora está se refugiando no alcoolismo, porque o pai acabou ensinando o filho a ser alcoólatra.
com o seu testemunho, e ela está com a família indo para o buraco e não tem uma solução prática a ser feita. Por que é isso? E hoje o álcool está chegando na mão dos jovens, meninas, rapazes, para viciá-los. Então, logo amanhã nós vamos falar sobre família, amanhã de tarde. Logo ali na frente nós temos um pai, uma mãe, um marido, uma esposa que não se amam de verdade, que têm o vício do álcool, que brigam por qualquer coisa e vão se separar. Vão se separar, isso é fato. Bom, enfim, não é a questão. Sei que então eu bebia um monte, mas eu amava a Deus e era necessário eu fazer. Eu queria que Deus soubesse o quanto eu amava. Tirar o álcool da minha vida foi um detalhe. Difícil a atitude, mas tirar não teve sacrifício, porque o amor de Deus preenchia o vazio que o álcool estava ocupando antes. E assim é com o pecado. Eu quero nascer de novo. Eu digo para o Senhor, eu quero ser uma pessoa boa. A minha natureza humana é má. A minha natureza humana é má. Todo mundo aqui gosta de dar bom dia de manhã? Todo mundo gosta de dar bom dia? Sai sorrindo do quarto? Bom dia, meu irmão. Todo mundo. Ah, então provérbio dos gaúchos. Não pode ser verdade. Porque nós temos dificuldades de temperamento. Todo mundo aqui gosta de levar xingão na cara? Não? Mesmo sendo verdade? Não gosta. Dói. E o que nós sentimos quando isso acontece? A gente fica irado, furioso, vontade de enganar o outro. E às vezes falamos coisas, nossa humanidade explode. Somos maus por natureza, ou talvez melhor, maus na natureza. Por natureza somos divinos. Mas há um processo, há uma luta em nós, há um combate sendo travado, que Paulo vai dizer: combate o bom combate da tua fé. Este combate, o bom combate, é: eu quero alcançar o céu, prêmio maior da nossa fé. Para alcançar o céu, eu tenho que lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado significa nascer de novo. Nascer de novo quer dizer ter a nossa imagem espiritual restaurada à imagem do homem celestial, que é Jesus Cristo, primogênito da criação. Queremos o Espírito Santo? Alguém quer? Vou dar uma ordem para você. Se você quer que a sua família venha para a igreja, se você quer que os seus filhos, os seus netos, o seu esposo venha para a igreja, não precisa ser na renovação, mas que venha para a igreja, que venha beber Deus, encontrar-se com Deus. Se você quer que as coisas na sua vida mudem, comece a mudar primeiro no seu coração. Converta-se primeiro, antes de tentar converter os outros. Muda você primeiro e os outros mudam. Santa Teresa diz assim: quando um se levanta em santidade, os que estão à volta se levantam também. Não é a força de palavras que nós mudamos as pessoas. Porque às vezes a gente acha que tem que ficar lá no pé do marido, né? Encher o saco do marido. Vamos em frente. Não precisa. Não faz isso. Seja uma boa esposa, uma boa mulher. Dê testemunho fiel da sua fé, e ele vai se questionar, porque há um laço que une vocês chamado sacramento. Ele vai olhar para você e há algo em você que vai cutucar ele. A graça de Deus vai cutucar, porque vocês são um só, vai cutucá-lo. E aí a palavra de Paulo se justifica: o homem se santifica pela fé da esposa, assim como a esposa se santifica pela fé do seu marido. Então ele vai querer encontrar neste Deus que você vive com amor e não está arrastando ele, porque todos têm direito livre de responder a Deus. Os filhos, o que me encantou na minha mãe, a minha mãe nunca enfiou Deus goela abaixo, ela não convidava. Tudo bem, convidava, mas a minha mãe, que fez mesmo eu querer saber tal de Deus era esse que ela vivia na igreja, ela tinha um desgaste que tem aqui na cabeça do fêmur, como o seu nome, desgastou, acabou a cartilagem entre o fêmur e a bacia,
e por consequência o osso foi roçando, desgastou, né? Você imagina, você assim tinha metade só dessa bota do fêmur. Conclusão: várias vezes eu via minha mãe chorando em prantos, ou chegava em casa arrastando a perna porque trancava esse desgaste na bacia e não tinha o que fazer para tirar dali. A dor era tão intensa que enrijecia a musculatura da perna. Olha, naturalmente na minha cabeça, e nós sabemos que é assim, quando algo está nos afligindo, nos machuca, que estamos com dor, nós reclamamos. É algo da nossa natureza, a gente reclama, está em nós, mas em Deus é diferente. E aí está a minha mãe, ela começou a louvar pela dor. Um dia eu disse para o irmão: a mãe não está bem, velho. A mãe está com dor. Porque como é que uma pessoa vai agradecer a Deus a enfermidade? Como é que alguém vai agradecer a dor? Me lembro de uma vez que nós estávamos, era 10 anos, eu acho que fazia um ano que o pai tinha morrido, um ano e meio, 10, 11 anos eu tinha, e ela tinha ido no centro, nós estávamos numa chácara, foi no centro, estava voltando e começou a chover, e para minha mãe era pior, o frio era pior, né? E 20 anos atrás o inverno gaúcho era inverno, hoje é inverninho, não dá nada. Mas antes era frio mesmo, e ela pegou aquela chuva com aquele frio do inverno. Quando ela chegou em casa, ela não tinha nem força para arrastar a perna. Ela deitou, o fogão ali estava aceso, tinha água quente, ela pediu para a gente botar água quente na bolsa, botando, e ela chorava de dor, chorava, me lembro assim perfeitamente. Ela estava deitada no sofá, e aquilo me machucava, porque eu, em decorrência da morte do meu pai, eu tinha um pavor da ideia da minha mãe morrer. Eu tinha pavor de pensar que a minha mãe pudesse morrer, eu ia perder de novo. Então eu ficava alucinado na volta. E aí eu esquentei a água, fui lá, botei água na perna dela, botei um pelego sobre os pés dela, fui fazendo massagem na perna dela, e ela chorava, e ela resmungava: eu te louvo, Senhor. E aí aquilo foi me pegando: eu te louvo, e ela chorando: eu te agradeço, Senhor, eu te ofereço pelas almas. Ela não reclamou um momento, um instante. Eu disse: tem que ter alguma coisa. Então daí para frente eu quis descobrir que Deus era aquele que ela vivia. Eu vim para a igreja. Por conta da minha vida, meu testemunho, o meu irmão mais novo, que até uns pega deu, uns baseadinhos deu, veio para a igreja. Por conta da nossa vida, nosso testemunho, meu irmão mais velho estava com os 2 pés na lama no mundo, largou tudo e hoje está com a cabeça enfiada até o que pode, não pode, dentro da igreja. Minha família inteira hoje está dentro da igreja, graças a Deus. Graça minha? Não. Testemunho. Eu amo a Deus, eu quero o céu, eu preciso nascer de novo, tenho buscado isso com intensidade, e a graça de Deus que brilha em nós leva todos os nossos para Deus. Tem solução para os seus problemas. Tem solução para qualquer problema da sua casa. Tem. Você, mas é financeiro. Tem. Mas eu estou com doença grave. Tem. Não existe doença grave para Deus. Não existe problema para Deus. O problema está na nossa natureza. Quando nós crescemos em santidade, que a graça de Deus vai se manifestando em nós, Ele se levanta em nosso auxílio. Para terminar, diz a palavra: os olhos do Senhor estão pousados sobre aqueles que têm o coração contrito. Isaías 66, versículo 2. Os olhos dele estão voltados para aqueles que têm o coração contrito. O salmista vai dizer em um outro momento: aquele que tem um coração contrito e arrependido, antes mesmo dele pedir algo a Deus, Deus vem em seu auxílio para atender a sua necessidade. Busque a sua santidade, e eu tenho certeza que este nascer de novo no Espírito vai manifestar a graça de Deus na sua vida.